Olá, eu me chamo Ziel Machado e sou parte da equipe pastoral da Igreja Metodista Livre no bairro da Saúde. Eu quero receber cada um de vocês com um grande abraço, enviar especialmente um abraço à nossa comunidade. Já tem um tempinho que a gente não se vê, espero que todos estejam muito bem. E aqueles que não sendo parte da nossa comunidade nos assistem, quero estender a vocês esse abraço acolhedor, esperando que os próximos minutos sejam de grande bênção para vocês. Nesse próximo domingo é um dia muito especial para todas as igrejas de tradição metodista. Dia 24 de maio é o dia que nós vamos comemorar 282 anos de um momento muito especial na vida de John Wesley, aquele que foi o fundador da tradição metodista. Quero ler com vocês então um trecho do Diário de Wesley, do dia 24 de 5 de maio de 1738. À noite, fui sem grande vontade a uma reunião na rua Aldersgate, onde alguém lia o prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos. Cerca de 8:15, enquanto ele descrevia a mudança que Deus realiza no coração pela fé em Cristo, senti o meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. Essa citação do Diário de Wesley remonta a esse episódio do coração aquecido. E é um dia muito festivo para todas as igrejas de tradição metodista. Wesley lutava, quando jovem, com o medo da morte. E nesse dia do coração aquecido, ele sentiu que podia confiar plenamente em Deus. E esse medo da morte lhe foi. Nós desejamos que cada um de vocês possam ter essa mesma experiência de, confiando somente em Cristo, ter o seu coração aquecido e a sua vida transformada. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos de 32 a 41. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Quando a noite se torna ainda mais escura. Cedo ou tarde, todos nós passamos por momentos difíceis, momentos que demandam muito de nós. Tempos de solidão, tempos de medo, tempos de incertezas, tempos nos quais as nossas emoções parecem não dar conta.
Contudo, essas noites escuras da alma podem ser ainda mais intensas quando é a própria vida que enfrenta sérias ameaças. Esta é a situação descrita no texto que lemos. Essa situação ela é precedida por uma conversa entre Jesus e os discípulos, na qual o Senhor havia alertado os discípulos que chegaria um momento onde ele seria entregue, mas os discípulos ouviram com certa reticência, e quando Jesus disse que quando esse momento chegasse, eles iriam abandoná-lo e fugir, Pedro tomou a dianteira e disse: de maneira nenhuma nós não faremos isso, e os outros discípulos confirmaram essa palavra de Pedro, dizendo que eles jamais fariam tal coisa. Mas quando chegou o momento onde a noite se tornou ainda mais escura, ainda mais intensa, onde nós podemos ver reações distintas diante da mesma situação. Jesus reagiu de uma forma e os discípulos reagiram de outra forma. O interessante é ver o lugar da oração nesse momento. Enquanto Jesus orava nesse momento, os discípulos não puderam orar. Pedro, Tiago e João dormiram. Eles foram chamados a vigiar e orar, mas eles só conseguiam dormir. Por 3 ocasiões, Jesus retorna até os discípulos e os encontra dormindo. Muitas vezes é isso que acontece. Como discípulos de Jesus, nós dormimos na hora errada. Quando a noite se torna ainda mais escura, qual é o lugar da oração na vida de um cristão? Jesus nos mostra na sua oração algo que será útil para nós entendermos, para lidarmos com essas situações nas quais a nossa vida corre risco, onde nós percebemos que estamos num momento onde a intensidade da escuridão da noite se tornou ainda maior. Vamos olhar então para a oração de Jesus. Breves palavras com grandes significados. Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. A primeira coisa que nós vemos nessa oração de Jesus é essa afirmação com relação a Deus. Aqui ele chama de Abba, Paizinho, Pai. Ele afirma, Pai, tudo te é possível. Temos aqui uma declaração que mostra a percepção que Jesus tinha do Pai. Esse Pai que é grande e poderoso, esse Deus que cuida de tudo que existe, Criador de tudo que existe. Ele é poderoso. Tudo lhe é possível. Se tudo é possível ao Pai, o Pai também pode responder sim, ele pode responder não, ele pode responder espere. Independente da sua resposta, ele é aquele para quem tudo é possível. Esse projeto redentor do Pai na história vai além do nosso alcance. A sua vontade é que ninguém pereça. E nós podemos confiar de todo o coração nesse Pai. A vontade desse Pai, conforme conhecemos pela Escritura, a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável. A sua palavra permanece para sempre. Ele é bom e ele recompensa todo aquele que o busca. Ele é justo, ele é santo. Deus a ninguém tenta. Esse Pai tem esse poder. Esse Pai para o qual tudo é possível. É muito interessante perceber que a imagem
que nos apresenta o Evangelho de Pai é muito diferente da imagem de Pai que nós temos. Ao invés de nós projetarmos em Deus a nossa imagem de Pai, nesses momentos onde a noite se torna ainda mais intensa e escura, é importante que a nossa percepção de Deus como Pai seja uma percepção dada pela própria Escritura. Que a nossa imagem de Pai seja aquela revelada em Jesus pela Escritura, e não uma projeção da nossa imagem paterna das circunstâncias nas quais nós vivemos. Temos um Pai para o qual tudo é possível, um Pai que é bom, esse Abba, Paizinho querido. Uma segunda coisa que vemos na oração de Jesus é esse momento no qual o nosso desejo entra em confronto ou em conflito com a vontade desse Pai. Jesus diz: Pai, afasta de mim esse cálice. É a sua limitação frente à vontade de Deus. Em muitos momentos, quando nos sentimos nesse período da noite escura, nossas almas se percebem limitadas. E o nosso desejo pode ir muitas vezes contra a vontade do Pai. Mas na oração nós podemos apresentar a Deus com toda segurança esse nosso limite, essa nossa angústia. Dizer sim a Deus tem um custo. Dizer sim a Deus significa tomar a sua cruz, segui-lo, fazer a sua vontade. Ser sal e luz desse mundo, seguir a Cristo, nos coloca sempre em confronto com valores, princípios, modos, os objetivos e a cultura do mundo do nosso entorno. Esse não foi um momento fácil para Jesus, não será um momento fácil para nós. Seguir a Cristo é seguir aquele que voluntariamente assumiu a cruz. Parte do nosso discipulado é essa luta, parte da nossa luta é essa oração, onde nós expressamos para Deus com toda a confiança essa nossa situação de limite. E muitas vezes essa nossa situação de limite vai de encontro à vontade de Deus. Mas nós devemos expressar ao Senhor isso, sabendo que a vontade do Senhor é boa, que a vontade do Senhor é perfeita. E nós podemos expressar com segurança ao Senhor os nossos limites. E em seguida vem então a terceira afirmação de Jesus nessa oração. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Nessa terceira afirmação de Jesus na oração, vemos Jesus descansando na plena confiança na bondade de Deus. Jesus se submetendo a essa vontade de Deus. Um Cristo mais preocupado com a glória de Deus do que com o seu próprio interesse. Um Cristo que confia que tudo aquilo que Deus faz coopera para o nosso bem. Que Deus pode usar as situações mais difíceis para fazer valer e implantar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Uma coisa impressionante que nós vemos aqui nessa oração de Jesus é que o resultado da nossa intimidade com Deus não é controle, mas é submissão. Ninguém foi mais íntimo do Pai do que Jesus. No entanto, em essa situação onde a noite escura se tornou mais escura, a intimidade de Jesus com o Pai não fez com que Jesus tentasse controlar esse Pai. Todo o contrário, fez com que ele se submetesse ao Pai.
Muitos de nós aprendemos em alguns lugares que a oração é como uma varinha mágica na qual nós tentamos controlar a Deus, para fazer com que Deus faça valer o que nós queremos. Mas não é o que nós vemos aqui. O resultado dessa profunda intimidade com Deus produz em Jesus, resulta na vida de Jesus, submissão e não controle. Essa breve oração de Jesus mostra a imagem de Deus como Pai. Não um Pai conforme nós conhecemos, mas um Pai conforme nos é revelado em Jesus, um Pai que nos é revelado pela Escritura. Nessa breve oração de Jesus, nós vimos que algumas vezes, nesses momentos onde a intensidade da noite se torna cada vez maior, nosso desejo vai de encontro, pode ir ao encontro da vontade do Pai. Mas nós não escondemos isso, nós apresentamos isso a Deus em oração. Esse confronto entre o que nós gostaríamos que fosse feito e aquilo que Deus deseja que seja feito. No entanto, nós vemos que esse conflito é concluído numa ação confiante de Jesus, que termina a sua oração dizendo: mas não seja o que eu quero o que deve acontecer, mas sim o que tu queres, que a tua vontade seja feita. Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Enquanto os discípulos dormiam, Jesus orava. A oração em períodos assim é a dinâmica que o Espírito utiliza para sintonizar o nosso coração com o coração do Pai. A forma como Jesus entendeu esse momento, a forma como ele sintonizou o seu coração com o coração do Pai nesse momento, influenciou na forma como ele decidiu agir quando chegaram os soldados para buscá-lo. No entanto, os discípulos que passaram esse período dormindo não puderam sintonizar o seu coração com o coração do Pai, não puderam discernir o que de fato estava acontecendo. E quando vieram os soldados, fugiram, e um deles especialmente agarrou a espada para resolver a situação com as suas próprias mãos. Isso também acontece conosco, nesses momentos onde a noite é tão intensa. Nós somos chamados a orar para sintonizar o nosso coração com o coração do Pai. Fazer como Jesus fez. A oração é fundamental para esse momento. O que acontece muitas vezes é que nós dormimos quando devíamos estar orando. E porque dormimos, não somos capazes de discernir o que Deus está fazendo naquele momento. E aí, tentamos resolver as coisas com as nossas próprias mãos. Somos chamados a orar para sintonizar o nosso coração e discernir o que deve ser feito. Esta profunda sintonia com Deus e com sua vontade não evita situações como esta. Pelo contrário, pode até suscitar situações assim. Mas nós vemos que o crescimento da nossa intimidade com o Senhor não vai ou não deve nos conduzir a tentativas de controlar o Senhor. Todo o contrário. Quanto mais íntimo do Senhor, mais confiados em sua bondade, mais descansados em sua mão. E essa confiança vai produzir em nós uma submissão ao Senhor nesses momentos difíceis. O que fazer nesses momentos, então?
Jesus nos ensinou que em tempos assim nós somos chamados a orar e não a dormir. Em momentos de extrema dificuldades, nós vemos Jesus, por meio da oração, se preparando para enfrentar essa situação. A percepção que Jesus tem de Deus, da sua vontade, daquele momento e do que deve ser feito, nasce desse tempo de oração com Jesus. Sua oração o levou, o conduziu a se entregar de maneira confiante nas mãos de Deus. E entender que por trás do que estava acontecendo na história estava a mão de Deus conduzindo todo o processo. É lindo ver nesse processo de discernimento de Jesus o que acontece. O Filho, Jesus, se entrega ao Pai. O Pai nos entrega o Filho. E o Filho nos entrega a cada um de nós de volta ao Pai. O projeto redentivo de Deus agindo na história, onde o Filho se entrega ao Pai, o Pai nos entrega o Filho e o Filho nos entrega de volta ao Pai. Estamos vivendo como nação um momento muito difícil. Seja por razões da crise política, da crise econômica, mas sobretudo da crise sanitária que tem ceifado muitas vidas. E o ritmo continua subindo. Muitas organizações sociais têm cumprido o seu papel e a sua função. Mas existe algo que só a igreja pode fazer. Existe algo que a igreja deve fazer. Algo que é constitutivo da natureza de ser igreja. Nesse momento, nós somos chamados como nunca a orar. A noite escura está intensificando a sua tensão, intensificando a dimensão de medo e pavor, de ameaça à vida de muitos brasileiros, de muitas pessoas no mundo. Nesse momento, é um momento especial para que a gente possa discernir a nossa responsabilidade e a nossa ação como igreja na história. Esse é um chamado para que, como Jesus, a Igreja de Cristo ore. Ore. Não vamos permitir que nada nos tire dessa responsabilidade de orar. Não vamos permitir que o sono nos tire o nosso tempo de oração. Não vamos permitir que outros temas e debates e preocupações nos tire da oração, ainda que esses debates sejam importantes, ainda que essas ações sejam importantes e que devam ser feitas, mas elas nunca podem substituir a nossa dedicação à oração nesse momento. Somos chamados como igreja a apresentar Deus aos homens e apresentar os homens a Deus. Somos chamados a orar, e a orar de verdade. Orar com a intensidade que momentos como esse na história demandam. Vimos que Jesus orando pôde discernir e sintonizar o seu coração diante de Deus. E que os discípulos, privados da oração, entregues ao sono e ao descanso, não puderam discernir o que estava acontecendo. Portanto, quando chegou o momento chave, Jesus atua de uma forma e os discípulos atuam de uma outra forma.
Como igreja, esse é o momento para que nós, como Jesus, nos prostremos em oração, intercedendo pela nação, intercedendo pelo mundo, intercedendo por todos aqueles que, como nós, estamos adentrando na parte mais escura dessa noite que estamos vivendo. Que o exemplo de Jesus nos mova a permanecer firmes na oração, no momento em que o mundo necessita que a igreja ore. Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem nessa quarentena. A gente vai ter o nosso momento de louvor agora, né? E eu tava aqui lembrando, né, uma das últimas músicas que a gente cantou no culto comunitário, todos nós juntos. Eu escolhi uma música que se chama Tua Presença. E ela ecoa com a situação que a gente está passando agora, né? E parece que a gente estava se preparando para isso. Que ela fala assim: eu prefiro estar num deserto e ter o Senhor bem por perto. Não importa o lugar onde estou, se guiada por teu Espírito sou, eu não temerei. Onde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou alta montanha, o que faz o meu dia ter cor é a beleza da tua companhia. Não importa o lugar, se comigo o Senhor está, com muito ou pouco sou feliz. Não importa o que está do lado de fora, és o meu tesouro e estás dentro de mim. Tua presença faz toda a diferença. Tua presença transforma o meu deserto em um jardim secreto, lugar de intimidade contigo. Tu és tudo o que eu preciso. Que essa possa ser a nossa oração, né? Que a gente possa desejar, né? Senhor, transforma o meu deserto em um jardim secreto, um lugar de intimidade contigo, né? Que a gente possa, né, ver essa beleza da companhia do Senhor e desfrutar dessa comunhão com o nosso Pai, né? Que esse seja o nosso desejo, né, de buscar essa comunhão com o nosso Deus. E que a gente possa cantar: eu prefiro estar num deserto e ter o Senhor bem por perto. Eu não temerei. Que a gente possa cantar essa canção, né, desejando a presença do Senhor, desejando buscar mais o nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós e Ele sabe, né, desse deserto que a gente está passando, e Ele sabe das nossas ansiedades, das nossas preocupações. Ele sabe das nossas tristezas e Ele quer que a gente busque Ele. Ele quer fazer parte desse processo, porque não existe lugar melhor, né, do que estar nos braços do nosso Deus. Então que a gente possa buscar essa comunhão com o nosso Pai. Eu vou ler também Salmo 139, né, que fala um pouco de como a gente é especial para Deus, né? Como Ele nos criou de forma tão especial. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção.
Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma delas! Se eu as contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim, em minha conduta, algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Que esse salmo e essas canções possam ser a sua oração, possam ser o seu louvor e a sua adoração. Onde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou alta montanha, o que faz o meu dia ter cor é a beleza da tua companhia. Não importa o lugar, se comigo o Senhor está, com muito ou pouco sou feliz. Não importa o que está do lado de fora, és o meu tesouro, estás dentro de mim. Tua presença faz toda a diferença. Tua presença transforma o meu deserto em um jardim secreto, lugar de intimidade contigo. Tu és tudo que eu preciso. Onde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou alta montanha, o que faz o meu dia ter cor é a beleza da tua companhia. Não importa o lugar, se comigo o Senhor está, com muito ou pouco sou feliz. Não importa o que está do lado de fora, és o meu tesouro, estás dentro de mim. Tua presença faz toda a diferença. Tua presença transforma o meu deserto em um jardim secreto, lugar de intimidade contigo. Tu és tudo que eu preciso. Eu prefiro estar num deserto e ter o Senhor bem por perto, se guiado por teu Espírito sou. Não importa o lugar onde estou, eu não temerei. Tua presença faz toda a diferença.
tua presença transforma o meu deserto em um jardim secreto, lugar de intimidade contigo. Tu és tudo que eu preciso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, diante de quem todos os corações estão abertos, todos os desejos conhecidos
e de quem nenhum segredo fica escondido. Purifica os pensamentos dos nossos corações pela inspiração do Espírito Santo, para que possamos amá-lo perfeitamente e dignamente magnificar o teu santo nome, por Cristo nosso Senhor. Oramos, Senhor, por todas as famílias enlutadas, pelo consolo e o conforto que só o Senhor pode trazer. Não somente as famílias atingidas pelo Covid-19, mas as famílias que sofrem perdas importantes nesse momento. Oramos por todos aqueles que estão na linha de frente, por todos os profissionais, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, por todos aqueles que estão procurando cuidar e atender aos que sofrem, pelas equipes de ambulância, pela equipe de limpeza, por todo o apoio administrativo, que o Senhor dê a cada um deles a sabedoria, a proteção, a esperança. Oramos também por aqueles que, de maneira sacrificial, têm se empenhado em manter funcionando aquilo que é essencial para a vida na sociedade. Que o Senhor os guarde, os proteja nos deslocamentos da sua casa para o trabalho, durante o trabalho, que eles possam se sentir seguros e protegidos enquanto servem. Pedimos ao Senhor que dê a unção da criatividade e da empatia, e profunda generosidade a todos aqueles que são responsáveis por oferecer e produzir novos empregos, para que possamos lidar da melhor maneira possível com essa crise, de maneira que cada família tenha o pão sobre a mesa. Pedimos por todas as autoridades, especialmente no Brasil tão tensionado, onde as autoridades vivem em conflito, que o Senhor os dê um sentido de reverência frente à vida, reverência frente ao Senhor, que sejam acometidos por uma paixão pela justiça, de tal forma que eles produzam e façam o bem, que eles se preocupem com o bem de todos e que isso os mova na decisão que tomam, nas decisões que tomam todos os dias. Pedimos ao Senhor que toda essa dor que vamos vivendo como mundo, como planeta, que essa dor que se espalha para além das fronteiras possa produzir esperança e que tenhamos a possibilidade de construir uma nova sociedade mais fraterna e solidária. E agora, que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com seu sangue, os capacite em tudo o que precisam para fazer a vontade dele, que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo o que é agradável a ele, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Minha oração e desejo profundo é que vocês tenham uma linda semana, uma semana com esse coração aquecido dessa confiança salvadora que habitou no coração de Wesley, que habita no coração da Igreja Metodista, das igrejas metodistas. E que esse coração aquecido, essa confiança em Jesus, possa fazer com que cada um de nós sejamos uma pequena chama que contagie e aqueça o coração do próximo em tudo aquilo que façamos nessa semana. Então,
não esqueçamos de seguir as orientações das autoridades sanitárias, usando adequadamente as nossas máscaras, lavando de forma frequente e adequada as nossas mãos, mas também lavando o nosso coração, e especialmente hoje o nosso coração aquecido por meio da palavra de Deus, de maneira que o pânico seja transformado em oração, que a preocupação seja transformada em adoração, que o medo seja transformado em fé. Faça como Wesley também fez. Faça como ao longo da história da igreja muitas pessoas fizeram. Deposite plenamente a sua confiança no Senhor. Esse do Senhor que nos ensina a orar em tempos onde a noite é mais escura. Abba, Pai. Abba, Paizinho querido. Deus os abençoe e até a próxima vez.